Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos à liturgia deste segundo domingo do tempo do Advento, 10 de dezembro de 2023. Há alguns dias eu recebi aquela retrospectiva do Spotify e fiquei muito contente em saber que estamos juntos, meditando a palavra de Deus todos os dias, e isso para mais de 14 mil ouvintes. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos forças, para continuar este trabalho de evangelização. Meu agradecimento especial também a todos os nossos patrocinadores, sem os quais ficaria muito difícil levar este conteúdo até você. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós os pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude da sua vida. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos provavelmente no ano 60 depois de Cristo, em Roma. A pequena comunidade cristã sente a necessidade de ter um escrito de referência sobre Jesus, enquanto muitos dos que o conheceram ainda estão vivos. E é escolhido então Marcos, um discípulo muito estimado que seguiu Pedro e Paulo. Documentado, sério. Ele deve contar como a promessa que Deus fez ao seu povo com o grande Isaías: Eu crio novos céus e uma nova terra. O passado não será mais lembrado. Isaías 65. Está se tornando realidade em Jesus. E Marcos, que poderia resumir a mensagem da novidade de Deus em densas fórmulas teológicas, prefere contar. E o início do Evangelho de Marcos, num só versículo, resume toda a mensagem que ele nos quer propor, nos lembrando que nos dá força. Esta notícia esplêndida refere-se a um personagem. Jesus é o Messias no mundo judaico, o Cristo, e a presença de Deus como Filho do Pai. Marcos quer contar o que Jesus nos revela, portador de um segredo escondido nas profundezas dos séculos e que finalmente nos é oferecido para nossa alegria e esperança. Por isso Marcos narra fatos alegres, séculos de expectativas para aquele Messias tão esperado, mas absolutamente novo, porque tem uma personalidade incrível, ligada a Deus de uma forma impensável, porque é o Filho. E esta apresentação, por mais esparsa e absolutamente insuficiente, abre horizontes de surpresas e perplexidades. Brinca imediatamente com a descrença de quem ouve, com a impossibilidade de quem pensa,
com a ironia de quem acredita estar na presença de histórias ingênuas. Mas o próprio início nos obriga a ser curiosos até o fim, porque a personagem de que falamos realmente existiu, diz Marcos, e está no horizonte das nossas ações, alcançável, audível, chamada a responder e chamada a motivar, questionada na sabedoria e tragédias das pessoas, desarmado diante de todos, sábio e sincero, honesto em suas escolhas e surpreendente, capaz de dar valor aos últimos, aos intocáveis, aos pequenos, aos leprosos, descobrindo que o valor de cada um está no coração de Deus que os ama pessoalmente e garante elevá-los, libertá-los, revigorá-los. A primeira relação com as pessoas, porém, conforme conta Marcos, é por meio de um terceiro. Seu nome é João e ele fala a um povo que deve se reconhecer como pecador e infiel. Ele vem do deserto e começa a expor o mal e o faz publicamente. Ele não é um prenúncio de desespero. Na sua denúncia e clareza, ele encoraja o perdão, a esperança, a purificação. É um homem que acredita na capacidade de reconhecer, de finalmente saber denunciar o próprio mal. Encoraja um povo que descobre que pode ser livre, porque alguém corajoso e fiel a Deus ousa recordar o que realmente importa e ousa começar a dar esperança de uma justiça mais profunda. E as pessoas que chegam sentem que precisam ser perdoadas, ao mesmo tempo que descobrem um mar de maldade e iniquidade. João se apresenta como profeta. O vestido, o cinto, a comida nos faz pensar em Elias, no homem fiel que consagrou toda a sua vida a Deus e já não faz nada por si mesmo. Assim, Marcos, apresentando João, sabe ligar Jesus à história de Israel, à revelação de Deus e ao anúncio dos profetas. Ele retoma o Êxodo, capítulo 23, que diz: Eis que envio diante de ti o meu mensageiro. É o anjo que precede Moisés na viagem. Também lembra Isaías 40, a voz do que clama no deserto. Malaquias, capítulo 3, eis que envio o meu mensageiro diante de mim. Para ser lido também com Malaquias capítulo 3, versículos 23 a 24, enviarei o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos. E Jesus ainda não tinha aparecido no horizonte, mas já estava presente como esperado. Marcos sugere as etapas do reconhecimento e seguimento de Jesus. Antes de tudo, devemos entrar em nossa própria vida, nos descobrir, nos esclarecer, procurar o que vale a pena e rejeitar o mal que se aninha dentro de nós. O mal é sorrateiro, maligno, sinuoso. João é a imagem viva que contrasta o mal, funciona como contra-espelho e sugere uma revisão radical de cada um. Então virá o outro, aquele que nos faz renascer para uma nova vida, para o Espírito, que nos devolve a plenitude do dom de Deus. O Espírito evoca a criação, a nova palavra de Deus que regenera, a voz de Deus que orienta, a força de Deus que sustenta novas escolhas de vida e a plenitude de um povo finalmente livre, acolhidos pela alegria do Pai. Preparai o caminho para o Senhor. Significa não tanto abrir os caminhos do homem para Deus, mas os de Deus para o homem. Êxodo 33. Remover obstáculos e nivelar o terreno torna possível a vinda do Senhor. Então ele nos pegará pela mão para nos guiar em seus caminhos, e portanto saberemos amá-lo, servir ao Senhor seu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, como diz Deuteronômio capítulo 10. João vive no lugar desértico do norte do Mar Morto, perto da comunidade essênia, descoberta há algumas décadas em Qumran. Em obediência ao profeta Isaías, capítulo 40, retiraram-se para o deserto para preparar o caminho do Senhor com vigílias, oração e estudo da Sagrada Escritura. Marcos diz que os primeiros destinatários são os habitantes da Judéia e de Jerusalém, porque são o núcleo que permaneceu convencido da expectativa. O Messias que vem depois de mim, humildemente tornou-se discípulo de João. O vem depois de mim também poderia ser traduzido como ele vem depois de mim, inicialmente discípulo,
mas ele é o mais forte, até mesmo contra Satanás, e traz o Espírito profetizado pelos profetas sobre cada fiel. Joel capítulo 3. João se sente menos que um escravo, indigno de desamarrar as sandálias, mas como cada um de nós, ele sabe que é chamado a dar testemunho disso, porque a partir do anúncio que faz, quem o conhece pode transmitir com certeza esperança para o mundo. Nossa Senhora de Loreto é uma celebração que recorda um acontecimento sobrenatural, o transporte da casa de Nazaré, onde Jesus viveu. É uma casa com apenas 3 paredes, aberta ao mundo e a todas as pessoas. Assim se apresenta a Santa Casa de Nazaré, num precioso revestimento de mármore renascentista. Segundo a tradição, foi transportada por ministério angélico em uma rua pública em Loreto. Esta casa terrena, onde a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel e viveu com Jesus e José, é testemunho do evento mais importante da história, a encarnação. As pesquisas históricas, arqueológicas, científicas parecem confirmar a sua autenticidade, sancionada pela primeira vez em 1310 com a bula do Papa Clemente V. Estudos recentes demonstram que as pedras do edifício foram elaboradas segundo o uso dos natabeus, conhecido na Galiléia no tempo de Jesus. Especialistas confirmam que os incisos em grafites nessas pedras são claramente de origem judaico-cristã. E além disso, que a argamassa utilizada é desconhecida na construção de edifícios na região italiana das Marcas. Além do mais, 5 cruzes em tecido pertencente provavelmente aos cruzados e alguns restos de um ovo de avestruz, símbolo do mistério da encarnação, foram encontrados entre os tijolos da construção da Santa Casa, cujo perímetro corresponde perfeitamente com as dimensões dos alicerces que permaneceram em Nazaré. Mas por que só 3 paredes? Com toda a probabilidade, elas faziam parte da casa da Virgem Maria. A antecâmara em alvenaria que dava acesso à parte posterior da gruta, escavada na rocha, ainda hoje venerada na Basílica da Anunciação em Nazaré. Muitos continuam a se questionar como tem acontecido o transporte desta relíquia descoberta. A olho nu, não parece ser reconstruída, apesar do incêndio desastroso de 1921. Aquela catástrofe causou a destruição de parte da decoração pictórica no santuário e do quadro de madeira original de Nossa Senhora Negra. Segundo a tradição, em 1291, após a expulsão dos cruzados da Palestina, as paredes da Casa de Nazaré foram transportadas pela primeira vez à cidade de Ilíria, na atual Croácia. Em seguida, foram transportadas a Loreto, uma pequena cidade no centro da Itália. Uma crônica de 1465, narrada por Teramano, diz o seguinte: depois que o povo da Galiléia e de Nazaré trocou a religião de Cristo por aquela de Maomé, os anjos tiraram a mencionada igreja daquele lugar e a transportaram para a Eslavônia. Lá, porém, não foi honrada como a convinha a Virgem Maria. Por isso os anjos a tiraram daquele lugar e a levaram por via marítima até o território de Recanati. Muitos hoje tendem a aceitar a hipótese, avaliada por um antigo código, segundo a qual os anjos da tradição ao qual é atribuído o transporte se referiam à nobre família bizantina de Épiro, chamada Angeli, que no século XIII salvou a venerável igrejinha, via marítima, da fúria dos sarracenos. No entanto, o perfeito estado de montagem e conservação das pedras manteve viva uma interpretação do transporte, aberta ao sobrenatural. Em visita a esta igreja, em 2012, o Papa Bento XVI disse o seguinte: causa perplexidade a colocação da Casa de Maria em uma rua pública. Neste aspecto consiste a mensagem singular desta casa. Não é uma casa particular, mas aberta a todos,
situada nos caminhos de todos. Com efeito, estamos a caminho de outra casa, a cidade eterna. Senhor, que o mistério de Loreto nos ensine a entender que temos sempre um lugar de acolhida na casa de Nazaré, no seio da família de Jesus. Assim como nos educa a estar sempre aberto àqueles que precisam ser acolhidos, que nossa casa também se torne refúgio para todas as pessoas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e amanhã a gente se fala. Até lá.